Muito bem, e olha, policiais militares que balearam o jovem Wendel Vitor na saída de um shopping lá em Valparaíso foram afastados das ruas. Os PMs passam a exercer apenas funções administrativas enquanto o caso é investigado. Os detalhes chegam agora com a nossa repórter Anne Cássia, que conta as atualizações desse caso, desse triste caso que aconteceu lá em Valparaíso de Goiás, que infelizmente teve como desfecho um jovem inocente que estava apenas saindo do cinema, saindo do shopping com os amigos, estava ali, ele havia tirado um fio do capô do carro, ali abriu o capô para tirar, para evitar que o carro fosse roubado naquela região, porque a gente sabe que é uma região que oferece os seus riscos. E quando ele estava voltando para o carro, ele abriu o capô, colocou o fio e quando entrou no carro, que ligou o carro, foi abordado por dois policiais à paisana que não estavam fardados. E aí eles ficaram assustados. Um jovem que não tem habilitação, infelizmente, saiu correndo. A polícia, ao invés de fazer um acompanhamento, a Polícia Militar de Goiás foi disparar contra os jovens, que acabou levando esse jovem Wendel ao hospital e em estado grave. E a Anne Cássia vai trazer as atualizações, o que aconteceu. É com você, Anne. Seja bem-vinda. Obrigada, Tony. Boa tarde novamente para você e a todos que nos acompanham aqui no Brasil. Gente, antes de falar sobre essa medida que foi anunciada pela Polícia Militar de Goiás, a gente traz aqui atualizações sobre o estado de saúde do jovem, de Wendel, de apenas 21 anos de idade. Então, ele que está internado aí há mais de uma semana na UTI do Hospital Regional de Santa Maria, ainda está inconsciente, já passou por procedimentos cirúrgicos, uma bala ainda está alojada no corpo dele. Segundo informações de familiares, né, essa bala muito provavelmente vai continuar ali no corpo dele, que não traz riscos, caso ele tenha ali uma plena recuperação, que é o que a família espera. Então, ele segue internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Regional de Santa Maria. Inclusive, muitas pessoas, hoje eu estive com a mãe do Wendel, que falou pra gente que tem um grupo ali em aplicativos de mensagem com mais de 200 pessoas se mobilizando todos os dias em correntes de oração, porque a gente está falando de um jovem de apenas 21 anos de idade, cristão, que segundo a família ali é do meio evangélico, da igreja, não tem passagem pela polícia, não é nenhum tipo de criminoso e que foi vítima aí desses disparos. Então, ele sofreu pelo menos 2 disparos, como você disse, ao sair de um shopping na região de Valparaíso de Goiás. Então, era ali de noite já e como você disse também, Tony, a abordagem ali dos policiais é porque, segundo o que foi informado pela PM, a região tem um alto índice de furto de veículos. Então, pelo horário, pela atitude deles, como você falou também, de abrir ali o capô do carro, eles tentaram ali essa abordagem, o que assustou os jovens que acabaram empreendendo fuga. O advogado da família também falou pra gente que as imagens do circuito de segurança, tanto do shopping quanto de concessionárias, da concessionária que fica ali ao lado e de outras lojas da região já foram solicitadas e agora o caso está sendo investigado pela primeira delegacia de polícia. A família recebeu então a notícia de que os militares envolvidos nessa ocorrência foram afastados das ruas enquanto durarem as investigações. Então eles devem exercer apenas funções administrativas durante esse período. Hoje eu já estive em Valparaíso, conversei com o advogado, conversei com a mãe do Wendel. Então, o jovem que estava dirigindo o carro, que foi atingido ali pelos disparos, que estava junto com o Wendel no momento dessa abordagem, ele foi ouvido. Inclusive, o depoimento ali durou cerca de 2, quase 3 horas de duração. Ele foi ouvido lá na primeira delegacia de polícia e os outros jovens que estavam com o Wendel no shopping serão ouvidos aí no decorrer da semana. A mãe de Wendel afirma que estava ele e mais 5 jovens ali no shopping, eles tinham ido ao cinema e o Wendel saiu com um colega para ir buscar o carro e então voltar para encontrar com esses outros jovens e ir embora. Foi no momento em que teve então essa abordagem. Como eu disse, eu conversei com a mãe do Wendel e a gente separou um trecho quando ela fala sobre a recuperação do filho e também sobre o fato dele não ser nenhum tipo de criminoso. Vamos conferir. No momento ele se encontra, né, na UTI, né, ainda está na UTI.
E assim, né, eu tenho fé que Deus vai fazer um milagre na vida dele, né, é isso que a gente estamos se apegando, porque o que fizeram com meu filho foi uma covardia, né? Infelizmente aqui no Goiás eles primeiro atiram e depois pergunta quem é. Então já é assim do perfis deles, né? Fazer esse tipo de ação, né? Infelizmente a população toda aqui sabe, né? Que é assim, mas que a verdade já está vindo à tona, né? Eu não queria que a imagem do meu filho como bandido, como ele que fosse o errado, que nem eles queriam colocar, né, os meninos como os errados, né, que era bandido, só que isso daí já caiu por terra, isso daí já foi desmentido, né? Meu filho mesmo é um trabalhador. E como você disse, Tony, esse é um caso que exige clareza. Então, exige clareza ali da parte da Polícia Militar. Inclusive, está sendo investigado também pela Corregedoria da PM do Goiás e também, né, uma certa clareza também da Polícia Civil, ali da primeira Delegacia de Polícia de Valparaíso. Então, a expectativa é que os militares envolvidos na ocorrência sejam os últimos a falar. Então, pelo menos 6 testemunhas, ou 5, né, que são os amigos, os colegas de Wendel que estavam com ele no shopping, devem ser ouvidos aí no decorrer dessa semana e os militares, então, devem ser os últimos a falar. Tony. Anne, e o estado de saúde do Wendel, gravíssimo, denuncia também esse caso, que é um caso gravíssimo e que precisa ser esclarecido. A mãe disse aí que é conhecido por toda a população a forma de ação da Polícia Militar do Estado de Goiás, que chega atirando para depois perguntar. Se essa era uma forma utilizada há alguns anos atrás, tem que deixar de ser. Né? O cidadão de bem, ele precisa ter a tranquilidade de poder transitar nas ruas de qualquer lugar desse país sem ser importunado pela polícia, sem ser alvejado por policiais que desconfiam e já atiram. Então, é um caso que precisa de investigação célere e transparente para que não se manche também o nome da instituição. A polícia não pode, nesse caso, agir com corporativismo. Agiu corretamente, afastou os 2 policiais, está fazendo uma apuração interna. É um caso que também está na Corregedoria da Polícia do Estado de Goiás, que certamente vai trazer aí uma investigação transparente e vai apresentar para a sociedade, porque o que não pode é acontecer o que aconteceu. Um jovem que está saindo do shopping ser alvejado por 2 policiais à paisana, né? E com a gente sabe que toda a história tem 2 lados, mas me parece que o lado que a família conta, me parece que o lado que a família está contando, me parece que faz mais sentido. Os jovens que não têm passagens pela polícia, que estavam deixando o cinema num shopping, altas horas da noite, estava ali pegando o carro para passar em frente ao shopping, porque essa concessionária onde o carro estava estacionado fica ao lado do estacionamento do shopping. Eles estavam ali buscando o carro para poder pegar os outros colegas, quando de repente são abordados por 2 policiais à paisanas e que dão ordem para ele, mas assim, 2 homens armados. O que o cara vai pensar num lugar escuro, sei lá, num lugar onde não tem movimentação? Inclusive, a mãe disse, eu desmaiaria, eu sairia correndo. Eu acredito que essa é a posição de qualquer pessoa numa situação em que passou esses jovens. Então, não atenderam a ordem e saíram em disparada. Agora, a polícia disse que eles avançaram o carro para cima dos policiais. Isso precisa realmente ser averiguado, mas mesmo assim, a polícia, ela precisava fazer um acompanhamento e não disparar contra os jovens que não dispararam contra os policiais. Então, nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui, viu, Anicásia?
Isso mesmo, Tony. A defesa da família, né, o advogado disse que as imagens dessa concessionária serão cruciais para o decorrer aí das investigações. A concessionária informou que já recebeu o pedido aí da Polícia Civil para divulgar as imagens, mas por uma questão de logística, a central ali onde ficam o material que foi gravado pelas câmeras ainda não conseguiu essa liberação, mas que durante essa semana há uma grande expectativa para as imagens que vão ser cedidas por essa concessionária, que muito provavelmente deixarão claro aí, vão esclarecer muitas coisas, principalmente se houve ali um excesso na ação dos policiais ou não. E no decorrer dessa semana, que a gente tem acompanhado esse caso, todos os desdobramentos, o que a gente pode perceber é que o Wendel, ele é um jovem muito querido ali na comunidade de Valparaíso, inclusive correntes de oração, vigílias no hospital estão sendo realizadas e a família quer a justiça de Deus, a plena recuperação do jovem e também a justiça do homem. A família disse, a mãe dele disse que precisa confiar que a justiça do homem também seja feita. Anne Cássia, eu agradeço a sua participação. Fica aqui a nossa torcida, né? A nossa solidariedade a essa mãe, a esse pai, que inclusive nós conversamos aqui a semana passada com ele, o estado profundo de tristeza dessa família com o que aconteceu com seu filho. Fica aqui a nossa solidariedade e a torcida para que o Wendel possa deixar o hospital saudável e que possa continuar a sua vida se desenvolvendo e trazendo muita alegria para toda a família. Muito obrigado pela sua participação. A gente se vê aqui amanhã, Anne Cássia. Um forte abraço. E você, o que pensa a respeito desse caso? Você também sente revolta de saber que um jovem, ao deixar